Bom, gente, boa tarde a todos, né? Estamos aqui hoje para poder fazer a edição do trabalho da aluna, né, Ana Carolina Afonso Mena. O trabalho é chamado de A Submissão dos Imigrantes e Refugiados Venezuelanos nos municípios paulistas de Limeira e Jacareí, né? É o trabalho análogo ao escravo, uma análise do caso Ambev e Heineken, né? Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, né, o Antônio, né, a Leonardo Amorim, professor Antônio Leonardo Amorim, que compõe aqui a nossa banca, né, a professora Alecilda Aparecida Alves Oliveira, a discente, né, Ana Carolina Afonso Mena, e todos os demais que aqui estão presentes, né, nos assistindo e que vão acompanhar aí a arguição do trabalho e a apresentação, né. Então, passo a palavra para os demais aí, para depois a gente passar a palavra já para a Ana, né. Posso ir, professor? Pode ir. Bom, pessoal, boa tarde. Quero muito agradecer à estudante, a Ana Carolina, que é minha estudante, né? E também ao professor João Lucas por terem me dado a confiança de poder participar dessa banca, né? Esse é um momento muito importante para os estudantes, a gente entende, então, como um rito de passagem, né? Ali um momento de encerramento de ciclo, e estarmos presentes, então, é bastante significativo. Por isso, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu já estava antes conversando, Alecilda, mas assim, né, formalmente agora que está sendo gravado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, João. Muito obrigado por terem, né, acreditado tanto no meu trabalho quanto da Alecilda para nos convidar para estar aqui nesse momento tão importante para a Ana. Estou muito feliz de estar com vocês. Boa tarde, alunos e alunas que nos acompanham e, eventualmente, algum convidado da Ana. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E agradeço a disponibilidade e devolvo a palavra, João. Gente, só um momentinho, porque a Ana caiu a conexão, né, dela. A gente tem que esperar um momentinho ela reconectar aqui. Coisas que podem acontecer, pequenas falhas técnicas. O João tem acompanhado muito das minhas falhas técnicas, então ele tem entendido assim que Alecilda, é verdade o que eu digo para os estudantes. Oi, Antônio. você acredita que é a primeira vez que eu vejo você? Então, pois é, né? Seu Eu tô rosto, sempre assim, você... eu tô sempre ali, sempre tentando fechar a câmera para dizer assim, não vou mostrar. Alecilda, eu viajei com a Baruana, né? Nós somos de Tocantins. E aí eu comentei com ela, né? Falei, nossa, Baruana, Alecilda. Aí falei, Alecilda, falei, nossa, é uma senhora, Alecilda? Os estudantes do ensino médio acham, e aqui também alguns me chamam de senhora. É uma senhora, Alecilda. Quantos anos, eu acho que eu perguntei pra ela, quantos anos a Alecilda tem? Uns 60, é uma senhora, Baruana? É, Baruana, não, Antônio, ela é uma jovem. Sim. Aí ela falou, você nunca viu ela? Eu falei, não, eu nunca vi ela, eu nunca abriu a câmera, eu nunca vi a Alecilda. Aí eu falei, nossa, que legal, Baru. Você vê como que a gente tem percepções, né? Mas o meu também. Esse dia me mandaram seu Antônio. Então. Nossa, 200 anos, né? Tem momentos que eu quero me vingar e fazer como os estudantes. Eu falo assim, não vou abrir a câmera. Esse dia me mandaram seu Antônio. Eu falei, gente, não, Vocês foram prestar aquele concurso que abriu na UFT, né? Tocantins. Eu me inscrevi também, mas não fui. Você não foi, não, João? Não. O que vocês acharam de lá? Olha, a cidade... Vocês foram na cidadezinha pequena ou foram na capital, Palmas? Fomos na cidade pequena, na cidade da lotação mesmo. Olha, a cidade é bem histórica, bastante interessante. Tem umas questões quilombolas lá que eu acho que para pesquisa e até mesmo emancipação social da comunidade seria... Legal. É fundamental existir o campus lá. Então, seria para quem passasse no concurso, nós não passamos, né? Seria lindo trabalhar. Só achei, assim, um pouco
ruim de acesso, chegar lá não é fácil, só que a estrada é linda. Ah, é? Eu e a Baruana fomos assim, porque você vai você passa por... BR, né? Pela estrada, a gente foi pelo asfalto, né? Uhum. Mas você passa tudo como é que é o nome, gente? Esqueci agora. É aquela serra que tem lá em Goiás, não é isso? Serra do Goiás lá, que é linda, E tem um linda. nome que eu esqueci, todo mundo posta foto, eu esqueci agora o nome também. Da Esqueci. Chapada? Chapada Chapada Diamantina dos Guimarães, não é? dos Guimarães? Ou dos Acho que é Veadeiros? Guimarães. Ih, lascou. Bom, lá tem dos Dos veadeiros, Veadeiros. né? É isso aí, Veadeiros. É isso. Tem a cidade dos extraterrestres lá, que são na TV, aí tinha um monte de ET. Gente, é muito legal. Valeu super a pena a viagem. Eu e a Baruana, conheci a Baruana pessoalmente também, que não conhecia, foi super legal. Ah, Eu fiquei em sétimo e eram 5 pessoas que iam para a segunda fase, então eu não consegui nem para a segunda fase. ah, Só que eu estava me programando mais para a minha prova, Doutorado. que era de direito civil, que era processo civil, prática jurídica trabalhista, né? E aí caiu um ponto lá que era de direitos humanos que não tinha nada a ver, eu não tinha estudado muito bem. E aí a galera que tinha estudado melhor vazou, né? aham. A minha era a mesma da Baruana, que eu me inscrevi. E a prova da Barona foi bem difícil, aquela Nossa, gente, eram muitas coisas. Eu até pedi materiais para a Alessilda, não sei se você se lembra, Alessilda, de gênero. Lembra disso que você mandou? Ai, Era para esse concurso, mas era coisa assim muito, muito abrangente, sabe? Porque muito. ela envolvia não só a parte do direito, os humanos, direito internacional, mas atrelada com ciências sociais. hum, que E aí maravilhoso. tem muitas coisas que a gente, na área do direito, né, Antônio, não vemos das ciências sociais. Não temos Não, na faculdade. nem Uhum. discute, nem Nem a Por discute. gente isso passa por cima. que, por isso que a UENG é um diferencial nesse Isso. sentido, né? Os meninos, assim, precisam saber mesmo, aproveitar muito as possibilidades das disciplinas que nós temos, né? Mas não quer aproveitar. A maioria das universidades não oferecem essas disciplinas como obrigatórias e nem mesmo optativas, né? Mas a galera não quer, na verdade, né? Ninguém quer, até os professores nem entendem, Alessio. Outro dia tá tendo uma mudança de PPC, que é quase um PCC, lá na Unemate, e o pessoal queria cortar as disciplinas de fundamentos, né? Eu falei, não, que isso? Oi, gente, Uhum. desculpa. Aê, Vamos lá? voltou. Desculpa, caiu aqui. Desligou. Posso iniciar, então? O slide você vai passar, Ana, o slide? Vou. Tá, pode projetar aí na tela pra gente já, por gentileza. Acho que você talvez possa minimizar aí no menos. Pro ladinho aqui tem um menos, Ana. Isso. Ou deixar em cima aí. Isso. Isso. Tá. Então você tem, né, 20 minutos para poder fazer a sua apresentação, né? E após isso, nós passaremos então para a arguição do seu trabalho, tá, Ana? Então, começando agora, 20 minutos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos professores Antônio e Alessida por aceitarem ter participado da banca e ao meu orientador também, João Lucas, por me ajudado no meu trabalho. E o tema do trabalho é a submissão dos imigrantes e refugiados venezuelanos interiorizados em municípios paulistas de Limeira e Jacareí ao trabalho análogo escravo, uma análise do caso Ambev e Arraim. Todo mundo sabe que a história humana foi marcada por movimentos migratórios. E aí a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, elabora o relatório Tendências Globais de Deslocamento no ano de 2020 e apresentou que nesse ano 84,4 milhões de pessoas foram forçadas a migrarem, sendo que 26,4 milhões são refugiados, dos quais 5,91 milhões são venezuelanos,
sendo um dos maiores grupos de refugiados. Os principais estados que recebem esses venezuelanos são os países vizinhos, sendo a Colômbia, o Peru, o Chile, o Equador e o Brasil. Essa vinda dos imigrantes e refugiados venezuelanos para o Brasil, ela começa em 2015 e aumenta em 2017 e 2018 com o agravamento da crise na Venezuela. E nisso, o governo brasileiro, em 2018, vai criar a Operação Acolhida, que é uma força-tarefa humanitária de assistência para acolher eles, e apresenta 3 eixos, que é o ordenamento da fronteira, o acolhimento e a interiorização. Essa interiorização ela vai correr por 5 modalidades: abrigo-abrigo, oferta de emprego sinalizada, sociedade civil, reunificação familiar e reunificação social. Entre abril de 2018 e setembro de 2021, o Brasil interiorizou 60.788 venezuelanos, dos quais só São Paulo recebeu 8.852 pessoas. Desses, 71 foram interiorizados na cidade mineira de Jacareí, sendo que 23 foi interiorizado pela modalidade de oferta de emprego sinalizada, contratada pela empresa transportadora Síria como motoristas, que é uma terceirizada do grupo Ambev, do Ambev e do grupo Heineken, os quais foram submetidos ao trabalho análogo escravo. Assim, a problemática do trabalho é até que ponto o processo de interiorização por oferta de emprego sinalizada evitaria a submissão desses imigrantes refugiados venezuelanos ao trabalho análogo escravo. Diante disso, a gente elaborou 2 hipóteses, que se a operação acolhida tivesse uma estrutura interna, se poderia dificultar casos como isso ocorressem, e se a empresa, dessas empresas contratantes, a Ambev e a Heineken, se tivessem cumprido seu dever de fiscalizar de acordo com a Lei 6.019, se evitaria essa submissão ao trabalho análogo escravo. O objetivo geral do trabalho foi analisar esse processo de imigração forçada dos venezuelanos para o Brasil e as políticas que o país adotou para auxiliá-los, destacando o processo de interiorização na modalidade de oferta de emprego sinalizada na cidade de Jacaraí Limeira, em São Paulo, e a consequente submissão desses 22 venezuelanos ao trabalho análogo escravo pela empresa Cider. Os objetivos específicos foram discorrer esse surgimento dos imigrantes e refugiados no contexto global e as criações das normas jurídicas internacionais, compreender o fator motivador da imigração desses venezuelanos para o Brasil e as políticas públicas de recepção deles, destacando esse processo de interiorização na modalidade de oferta de emprego sinalizada, e também estudar os aspectos protetivos de direito de trabalho, diferenciando o trabalho decente, o trabalho precário e o trabalho análogo a escravo, e sua aplicabilidade nesse caso dos 22 imigrantes, submetidos ao trabalho análogo a escravo pela Cider, contratados como motoristas. O trabalho ele vai justificar, então, pessoalmente, pelo meu interesse no direito do trabalho e ver como essas últimas modificações legislativas influenciam na população mais vulnerável, como os imigrantes e refugiados. Academicamente, ela se justifica por esse fato novo, que ocorreu em maio de 2021, o resgate desses 22 imigrantes e refugiados, e se justifica socialmente por trazer esclarecimento dessas políticas públicas que o Brasil tem, junto com os problemas que esses imigrantes e refugiados encontram quando chegam no seu estado de destino, Diferença de cultura, de língua, desconhecimento das legislações e, inclusive, as dificuldades no trabalho do mercado de trabalho. Dessa forma, a abordagem teórica do trabalho é baseada na Hannah Arendt, porque ela vai dizer que todos os direitos individuais que garantem a dignidade humana estão vinculados a essa noção de pertencimento a uma nação e a um Estado, que é ele que vai garantir esses direitos. Assim, quando esse indivíduo ele sai desse Estado, dessa nação, ele passa a ser extremamente vulnerável e por isso ele vai precisar dessa proteção. Ela diz também que outro fator para proteger essa dignidade da pessoa humana é essencial a proteção do labor, porque para ela é um elemento intrínseco da condição humana. A gente trouxe também o Sayad,
que vai falar que a expansão econômica é consumidora da mão de obra imigrante, e essa dimensão econômica dentro desse conceito do imigrante vai trazer extrema vulnerabilidade para ele dentro da sociedade, dentro desse mercado de trabalho. Agora a gente vai falar da metodologia do trabalho, que o método foi dedutivo a buscar esse conceito do surgimento global do refugiado para entender a migração venezuelana no país. O procedimento foi histórico por apresentar esse surgimento, dá para entender como que foi feita as normas de proteção a eles. A abordagem foi qualitativa, que evidencia a violação dos direitos humanos fundamentais dos 22 venezuelanos submetidos ao trabalho no escravo. A natureza da pesquisa foi básica, por ela propor medidas que evitem, né, essa submissão dentro do processo de internalização pela modalidade impersonalizada. E aos objetivos, ela vai ser uma pesquisa exploratória por apresentar o tema e construir uma hipótese, né? Bom, assim, como eu já disse, toda a história humana foi feita com momentos migratórios, né? Foi marcado por movimentos migratórios, e assim também foi a busca do refúgio, desde a antiguidade, mas ela aparece sistematicamente em 1492, com a expulsão dos judeus, na unificação dos reinos de Castela e Aragão, na Espanha, e em 1920, com a Revolução Bolchevique, que vai ter esse reconhecimento internacional da necessidade de proteger esses indivíduos que buscam refúgio em outros estados. Com a Primeira e Segunda Guerra, houve um escalonamento, né, do número de pessoas buscando refúgio para 40,5 milhões. E devido às perseguições que ocorreram nessas guerras, mudaram essa percepção, a percepção das pessoas de quem não era aceito em lugar nenhum. Isso, o RESEC vai falar que nenhum Estado é obrigado a receber imigrantes em seu território. Entretanto, a partir do momento que ele o faz, ele passa a ter direitos e deveres para com eles, de modo que não permite a devolução deles para sua nação. Isso vai caracterizar o princípio do non-refoulement, que modifica todo o direito internacional do refugiado. E com isso, a Acnur vai celebrar o primeiro documento formal que vai garantir essa proteção dessas pessoas, né, em situação de refugiados, e vai garantir direitos e deveres dos Estados para com eles, garantindo, inclusive, o direito ao trabalho decente aos refugiados. Só que essa Convenção de Janeiro de 1951, ela restringe temporalmente e geograficamente o conceito do refúgio aos acontecimentos europeus antes de 1º de janeiro de 1951. Com isso, outras situações locais foram surgindo de violação extrema aos direitos humanos e violência generalizada, que fez com que surgissem outras convenções de modo a ampliar esse conceito de refúgio. Esse conceito de refúgio ele é adotado no Estatuto do Refugiado do Brasil e na Lei de Imigração, que é aplicado ao caso dos imigrantes refugiados venezuelanos no Brasil. Os imigrantes refugiados eles vão entrar no Brasil, como eu já disse, em maior quantidade a partir de 2015, agravando em 2017 e 2018. Isso ocorre da crise humanitária na Venezuela, em que agloba 6 aspectos: econômico, político e social, devido à queda do valor do barril do petróleo, que vai gerar uma crise econômica que gera o desabastecimento da sociedade, junto com as perseguições políticas ao grupo opositor do governo do Maduro, vai gerar essa extrema crise caótica humanitária na Venezuela. E a partir disso, que esses venezuelanos vão ingressar no Brasil através de cidades fronteiriças, Santa Helena do Jairo, na Venezuela, e entram pela cidade de Pacaraima, na Roraima. Esse fluxo que começa em 2015 vai aumentando em 2017, 2018, vai gerar um grande
uma sobrecarga na cidade, nos serviços públicos, passa por pedintes, né, muito morador de rua, os venezuelanos passando a morar na rua, né, em Pocaraima e em Boa Vista. E com isso, em 2018, o governo brasileiro criou essa força-tarefa humanitária, que é a Operação Acolhida, para oferecer essa assistência emergencial através da medida provisória 820. E, como eu já disse, ela vai ter essa atuação tripé de ordenamento da fronteira com postos de triagem nessas duas cidades, abrigamento nessas duas cidades também, que é a construção de abrigo para receber esses venezuelanos, e interiorização, que é a transferência desses imigrantes a outros estados. Como eu já disse, ela corre em 5 modalidades, mas aqui no trabalho a gente foca na oferta de emprego sinalizada, que é quando esse imigrante ele vai sair para outro município do país, já com uma oferta de emprego formalizada. Com isso, o Estado de São Paulo interiorizou 8.852 venezuelanos. Desses, 292 foram interiorizados por essa modalidade de oferta de emprego sinalizado, sendo que 23 foram para a cidade de Limeira e Jacareí e foram submetidos ao trabalho análogo pela empresa Cider. Para poder entender um pouco melhor, é preciso entender a positivação do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele estava em algumas leis dispersas, mas ele passa a ser assegurado constitucionalmente pela Constituição Mexicana em 1917 e depois na Alemanha, em 1919. No mesmo ano também criada a OIT, né, que protege internacionalmente, que vai regrar internacionalmente medidas, né, que proteger o trabalhador. E junto a isso também, o direito ao trabalho ele vai ser reconhecido como direito humano na Declaração Universal de Direitos Humanos, e isso também é adotado no Brasil com a redemocratização do país, onde o trabalho ele foi valorado como os fundamentos do Estado Democrático e Direito Fundamental Social, no artigo 1º, inciso 4º, no artigo 6º e no artigo 170 da Constituição Federal. Para garantir que esse trabalho seja digno, ele tem que ser um trabalho decente, e para isso é necessário que o meio ambiente de trabalho proporcione essa proteção à saúde, segurança e bem-estar do trabalhador. Ao mesmo tempo, também é necessário proteger o trabalhador contra a precarização do trabalho, que vai se desenvolver a partir do século XX, com o desenvolvimento de nova produção em massa, né? Dos novos modelos de produção em massa, que otimiza o custo e barateia a mão de obra. Isso vai gerar a degradação do trabalho, onde o trabalhador ele vai se sentir preso ao trabalho e faz com que ele seja submetido ao trabalho forçado e ao trabalho degradante, que são modalidades dentro do gênero que é o trabalho análogo ao escravo. E é justamente nessas condições de trabalho degradante e trabalho forçado que o inquérito civil apurado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região de São Paulo apurou, né, esse resgate dos 23 imigrantes refugiados submetidos ao trabalho análogo escravo pela empresa Cider, que é terceirizada da empresa Ambev e do Grupo Heineken. Dessa forma, a Subsecretaria de Inspeção Regional do Trabalho, junto com a Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo, realizou a operação pelo Programa de Erradicação do Trabalho Análogo Escravo na cidade de Jacareí e Limeira, onde a empresa Cider possui a sede. Realizaram uma fiscalização em loco e eles elaboraram um relatório de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo. Os auditores fiscais do trabalho elaboraram esse relatório. Nele foi possível identificar que a proposta enviada na operação colhida pela Cider era enganosa. Conseguiu computar por esse relatório 37 autos de infrações lavados entre as 3 empresas, e analisou também que dos 23 trabalhadores que eram contratados como motoristas, que eram imigrantes refugiados, 22 eram venezuelanos e 1 era haitiano.
E apontou também os 3 pontos onde essa proposta era enganosa, começando pela remuneração, que a proposta era receber o salário base da categoria mais bonificação. Entretanto, foi possível verificar que a saída realizava diversos descontos indevidos dentro do salário desses trabalhadores, como, por exemplo, danos nos caminhões eram descontados. Esses trabalhadores também eram submetidos a jornada de trabalho exaustiva, eles trabalhavam mais de 44 horas semanais, com supressão total e parcial dos intervalos interjornadas e intrajornadas, sendo que a parte mais grave encontrada da jornada exaustiva foi a supressão da folga remunerada, que por a proposta apresentar que eles teriam alojamento e na realidade não tinham, esses trabalhadores passavam a viver dentro dos caminhões. A maior parte do tempo era eles ficavam dentro dos caminhões. E com isso impossibilitavam que eles pudessem tirar folga, porque eles não teriam outro lugar para ir. Da mesma forma que essa ausência de alojamento, esses trabalhadores estavam em situações, o local de repouso deles era no estacionamento, onde estacionavam os caminhões, sem nenhuma higiene ou sanidade no local, com fiação elétrica totalmente improvisada também. Assim fica claro a responsabilização da empresa Cider, né, pela completa falta de descumprimento das legislações trabalhistas, envolvendo também a falta de observância na lei do imigrante e do refúgio. E essa proposta de trabalho enganosa também, ela vai suscitar que ocorreu uma liciação dessas pessoas ao tráfico de pessoas, para fim de exploração do trabalho em condições análogas ao escravo. Também é possível responsabilizar a Ambev e o Grupo Heineken pela falta de dever de fiscalizar, de acordo com a Lei 6.019, sendo que a Ambev e a Heineken, os contratos dela eram majoritários da empresa Cider, sendo a maior renda da empresa Cider, de forma que a contratação ocorria só baseada no aspecto financeiro, se a Cider podia ou não pagar, né, esse contrato. E também cabe a responsabilizar, dá para perceber uma responsabilização pela operação acolhida, pela falta de fiscalização e acompanhamento desses imigrantes refugiados a partir do momento que eles vão ser interiorizados. Inclusive de fiscalização da documentação, né, porque essa proposta de emprego foi enviada com aspectos fraudulentos, né? Dessa forma, é possível concluir, então, que a modalidade de oferta de emprego sinalizada por si só não consegue evitar essa submissão dos imigrantes refugiados ao trabalho análogo escravo, especialmente quando se tem em consideração, né, essa inobservância da legislação trabalhista, migratória e do refugiado, também até pela parte das organizações do governo. E é isso. Bom, então agora, né, eu passo ao momento da arguição da banca, né, e passo então a palavra, né, para a professora Lecilda, né, poder fazer aí a arguição do trabalho, né, e da discente Ana Carolina Afonso Mena. Gente, eu vou quebrar o protocolo e pedir para vocês só para poder pegar uma água rapidinho. É porque eu estava na outra banca. Gente, tortura psicológica. Prontinho. Prontinho. Agora eu tenho condições de dar continuidade. Bom, vamos lá. Primeiro, Ana Carolina, eu quero que você saiba que
todos os apontamentos que nós fizermos aqui, eles têm, na verdade, o objetivo de melhorar o seu trabalho, tá? Não quer dizer, assim, que é para invalidar, que é, de algum modo, para que o seu trabalho, ele seja preterido em relação a outros, não, tá? Esse é um momento, assim, muito importante para qualquer estudante. Eu imagino muito bem como é que esteja o seu coração nesse momento, porque eu sempre, nos momentos em que tenho oportunidade de participar de bancas ou assistir, me lembro também da minha condição de estudante, né? Há anos atrás, desde a graduação até agora, né? Doutoranda, então entendo muito bem como que é. Mas vamos, então, ao que interessa, né? Bom, primeiro, eu diria o seguinte, o seu texto, ele é de uma relevância, assim, tremenda, né? Mas eu vou fazer algumas ponderações aqui e eu estou tentando aqui abrir porque eu estou com ele só pelo computador, meu celular está carregando. Vou tentar ficar em duas partes aqui, vamos ver se vai dar certo. Bom, no momento em que eu me deparo com o seu texto, eu já começo me deparando com uma questão que é muito boa, que você aponta, e que é a questão de uma processualidade sobre, ou eu não diria processualidade no direito, né? Mas de você aqui no seu trabalho, ter feito o apontamento, então, sobre os processos migratórios e que envolvem, né? Que, na verdade, quando a gente está falando de processos migratórios... Ups. Gente, vocês estão me ouvindo, me vendo? Sim. Sim, estamos. Tá, eu achei que eu tinha caído aqui por algum motivo. Parece que eu congelei nessa coisa de ir abrindo duas páginas, tá? Que quer colocar os processos migratórios, então, como processo histórico, né? Eu acho que a processualidade histórica, ela é fundamental, e aí eu já gostei muito quando começa desse modo. E ainda falando dos aspectos que geram isso, né? Que podem ser aspectos políticos, econômicos, geográficos também, né? Então a gente pode pensar assim em necessidades que as pessoas tenham de sair de um lugar para outro, né? Climáticos e tal. E isso não deixa de acontecer na modernidade. Esse fenômeno, ele existe ainda, mas nem sempre ele está ali intrinsecamente ligado às violações de direitos humanos, né? É importante dizer que as pessoas, às vezes, por questões econômicas, elas, eu vou para outro país porque esse país, então, vai me dar melhores possibilidades para pesquisa. Não se está violando o direito humano dessa pessoa. A gente pode dizer assim, bom, é uma fuga de cérebros, né? Está demonstrando, então, que o país de origem dessa pessoa, ele não é um país ali que faz investimento em pesquisa científica, né? Em investigação científica, como é o caso, por exemplo, do nosso país. Mas aí você vai mostrando, então, que existem migrações que são involuntárias, que são forçadas, né? Então, eu acho que é importante, assim, só conseguir ali nesse momento, já na sua introdução, criar esse encaixe, essa diferenciação. A gente tem, claro, alguns que são dessa ordem, né, de violação dos direitos humanos, que são as migrações involuntárias ou forçadas, mas tem outras que não são. E aí, no caso que você trata, é de migrações involuntárias, né?
E então a gente precisa passar por algumas dessas questões para poder entender. Você vai demonstrando para a gente, e aí na sua exposição também falou a respeito disso, né? Que em âmbito brasileiro, isso começou a acontecer entre 2015 a 2018. Um fluxo, né, migratório de venezuelanos para cá, e aí vai demonstrar que isso se torna mais expressivo num determinado momento, que é 2017, com o agravamento de uma crise que nós tínhamos ali na Venezuela acontecendo, né? Eu vejo isso como algo importante, foi algo, então, que fui ali no seu trabalho grifando, né, como, olha, preciso conseguir entender melhor esse processo, né, é algo que é fundamental. Aí, eu acho que é importante dizer, bom, você fala sobre Venezuela, quem é que estava, então, ali conduzindo o país naquele momento, mas não fala em relação ao Brasil, sendo que a gente vai tendo um momento que esse fluxo migratório ele se torna tão grande que a gente precisa entender quem é que estava na governança, porque o nosso país ele também passava por uma crise política muito grave. E aí, assim, em 2017, nós já tínhamos, então, ali governo Temer, né? Se eu não estiver enganado, Temer 2017 e 2018. E aí, começou em 2015, começou com o governo Dilma. Houve mudanças dessa operação que foi determinada ali como acolhida, né? A operação acolhida, ela teve mudanças entre um governo e outro. Eu acho que essa é uma questão que é fundamental para a gente também tentar entender, assim, olha, nós tínhamos a princípio um tipo e depois nós vamos tendo outro ali, né? E a interiorização, ela é a modalidade que você escolhe, mas aí eu preciso entender também por que essa modalidade e essa operação então estruturada nesses eixos que você vai apresentando para a gente, né, em que a interiorização ela acaba sendo uma delas, ela é estruturada nesses eixos por quê? Isso, para mim, assim, como leitora, acabou não ficando tão claro. Se você puder falar depois, né, no momento em que você for responder. Bom, aí eu vou, então, fazer aqui um contraste entre algumas coisas que você apontou como abordagem teórica e que eu não sou muito afeita. A Hannah Arendt, que é o grande nome assim que a gente tem nessa questão, ela você assim em alguns momentos fala sobre, bom, como a dignidade da pessoa humana ela é ferida, né? Quando a gente está falando de direitos aos indivíduos, a ser reconhecidos ali como cidadãos, né? Então, a dignidade da pessoa humana. E aí, ok, tudo bem. E também a questão laboral, que aí eu concordo com a Hannah Arendt, mas isso vem, na verdade, lá de Marx, né? É intrínseco à condição humana, né? Por quê? Nós, seres humanos, nunca deixaremos de trabalhar. Uma coisa é emprego, né? E em que ordem que ele se dá de um sistema para outro. Mas outra coisa é trabalho. E aí, trabalho é essa coisa mesmo, que está intrínseco a nós. Ou pelo menos essa é a concepção que eu consegui desenvolver até hoje na minha trajetória, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, será que em outro tipo de sociedade a gente vai conseguir romper com o trabalho? Não, se a gente rompe com o trabalho, como que nós vamos sobreviver? Mas nós temos que ver, assim, como se dá o trabalho numa determinada sociedade, né? E aí,
Bom, interiorizar para mim é não deixar que esse trabalho ele fique concentrado, então, em determinadas cidades, como as fronteiriças, né? O que aconteceu ali em Roraima, né? A região norte ela ficou muito prejudicada naquele momento e sem ter condições de dar assistência para todo mundo. Então, essa é uma primeira coisa. Será que não é Alessida, cortou importante? seu áudio. E agora? Cortou. Tá cortado ainda. Eita, é a minha internet que tá causando. Continua cortado. Esperem aí. Consegue me ouvir numa boa ou não? Sim, agora sim. Ok. Eu estava dizendo o seguinte sobre essa questão. Vocês ouviram sobre a questão do trabalho como algo intrínseco à condição humana? Sim, até aí sim. Vejo que isso, na verdade, a Hannah Arendt, ela busca lá em Marx, né? Que, ok, essa parte, tá. Que nós sempre vamos trabalhar, querendo ou não, somos indivíduos, né? Que fazemos parte de uma sociedade e isso está intrínseco à nossa condição humana Cortou de novo. a depender da sociedade. Continua cortando. Agora, acho que voltou um pouco, voltou. Eita, que estranho. Meu sinal tá parecendo bom, mas não sei. Eu tô escutando. Tá? Professor Antônio, tá escutando ou não? Ok, talvez João Lucas. Seja o meu sinal, Tá. Tá. Bom, e aí, ok, né? Então, a interiorização ela pode ter sido uma proposta interessante no começo para não manter, por exemplo, determinadas regiões ou capitais sobrecarregadas. Eu não sei, né? Eu queria que você falasse sobre isso depois, porque eu acho que é uma coisa assim que precisa ficar mais clara para a gente. Bom, então a oferta de emprego sinalizado ali, que foi, dentre as modalidades, aquela escolhida por você. Aí a gente vai caminhando, então, para uma outra coisa que é assim. Bom, o outro autor que você traz como abordagem teórica, e depois eu volto a falar da Hannah Arendt, né? O problema que eu tenho com ela, que você apresentou ali em alguns minutos, e claro, você não tem por que não gostar de Hannah Arendt ou, né, ver problemas nesse sentido. Mas aí o que acontece? Ele fala, e você deixou isso claro na sua exposição, que o Sayad, né, que esse processo migratório ele tem a ver com uma expansão econômica, né? Eles buscam então uma expansão econômica como atrativo, mas o processo migratório aconteceu de 2015 a 2018. Em 2014 nós já começamos uma recessão no nosso país que a gente vive até hoje, né? Uma crise econômica. Então, eu fico pensando assim, bom, será que não seria interessante ponderar, apesar disso, né? Olha, o autor que escolhemos, né, para o trabalho diz tal coisa, mas é importante ponderar que havia no Brasil uma recessão econômica que permanece ainda nos dias de hoje. Tanto que muitas vezes as pessoas brincam assim, né? Ah, tava zoando a Venezuela, né? Olha o que está acontecendo agora com o preço da gasolina, o preço, né, do gás. E tudo isso pensando ainda, então, numa perspectiva assim de que, bom, tem muitos países com crise econômica. Por quê? E em meio à crise econômica, se aproveitam de uma terceirização. Então, a gente vai tendo cada vez mais terceirizações acontecendo. É importante deixar claro para o seu leitor o que é esse processo de terceirização do trabalho, e aí eu vou dizer por que não está claro em alguns momentos. Porque, bom, parece-me então que eles conseguiram uma oferta de emprego formalizada ali, né? E aí foram lá trabalhar e
passaram, então, por tudo isso que você vai apontando para a gente aí, como um trabalho análogo à escravidão mesmo, né? Então, as condições de trabalho que a gente vai vendo ali, né? Os descontos que ocorriam na remuneração deles, a questão de não ter folga, de não ter um alojamento. Então, tudo aquilo que não nos fornece condições de ter o mínimo de dignidade, de qualidade de vida, né? Não estavam sendo oferecidos. E num estado, que é um estado do Sudeste, que a gente pode dizer assim, poxa, né? O estado de São Paulo, quando a gente olha assim, ele é um estado que ele tem um diferencial mesmo em relação a muitos outros, né? Mas eu fiquei pensando numa coisa. Por que você não apresentou também a responsabilização do Estado que criou esse programa, né, essa acolhida, essa operação acolhida? Porque o Estado tem responsabilidade nesse caso também. Claro, nós vemos o Estado ali, através da Procuradoria Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, cobrindo os casos, então, né? E aí configurando como trabalho análogo à escravidão. Mas é preciso pensar qual é a responsabilidade do Estado, porque a gente precisou de um momento assim em que não foi de acompanhamento daquela proposta que estava sendo feita, né? De uma espécie de pacto que tinha sido oferecido ali e apoiado pela ONU. E aí, bom, eu vou então pegar agora o que me incomoda na Hannah Arendt e que às vezes eu fiquei pensando assim, será que Ana Carolina pensa como a Hannah Arendt nesse sentido? Ou será que não? Porque em alguns momentos me parece que sim. E aí, se pensa como a Hannah Arendt, tudo bem, mas eu gostaria que me explicasse o porquê, e eu vou dizer por que não concordo, inclusive que não concordo com que a categoria seja aplicada à Venezuela. Primeiro, a Hannah Arendt, para mim, ela comete um vacilo, e claro, né, quem sou eu perto da Hannah Arendt para poder fazer críticas a ela, mas a gente pode fazer críticas a todo mundo, que é a noção de totalitarismo. Por quê? A autora, ela vai definir, assim, governos que podem ser governos autoritários como governos totalitários. E aí ela pega vários países distintos, várias experiências distintas e vão trabalhar ali como totalitários. Eu tenho até, separei aqui um artigo, um texto, síntese mesmo, para que a gente possa entender melhor isso. Posso te mandar depois se você quiser. Mas ela vai definir desse modo, e eu fiquei pensando, será que Venezuela para a Ana Carolina, um governo totalitário, autoritário? Então, essa é uma pergunta que eu te faço. E aí, gostaria que você explicasse o porquê. Porque, assim, na minha leitura, não foi isso que aconteceu ali. Na verdade, se a gente tem um país em que se tem eleições, na Venezuela, pelo que me parece, eleições ainda a cada 2 anos, né? Porque o Hugo Chávez, ele passou por um processo, claro, era um governo personalista, como muitos outros que eu olho e falo, mas ele passou por um processo que foi de ter que ficar a cada 2 anos ali, tentando não sofrer golpes, então demonstrando que ele tinha confiança do povo, né? Depois Chávez vem ao falecimento, quem vai assumir é o Maduro. Eu não tenho condições aqui de abrir agora a página em que você fala sobre esse processo, mas é como se o Maduro ele fosse apenas uma espécie de um figurante ali. E a gente tem que conseguir levar em consideração o seguinte: a crise econômica que assolava lá, como países imperialistas tratavam isso. Por quê? Na minha leitura, bom, existem inclusive estados, cidades na Venezuela que
pelo que eu pude perceber, elas conseguem se colocar como oposição. Então, isso é uma coisa que é importante, porque num governo que seria assim de um autoritarismo, de um totalitarismo, nós temos a extinção de partidos políticos, a extinção de um legislativo, né? E por outro lado, o que a gente teve lá foi assim, o Guaiadó tentando se eleger como presidente, mas apenas pelo legislativo. E lá não é parlamentarismo, né? Então, aí a gente tem esses conflitos todos, assim, que é preciso pensar a respeito. João Lucas, quando estiver dando meu tempo aí para não prejudicar o Antônio, você me fala, viu? Eu acho que já já deu? deu seu... Já foi. Porque já Tá, foram uns 20 então minutos. só mais um pouquinho aqui. E aí, o seu trabalho, ele traz um objeto de estudo que é o seguinte, que é de você fazer a análise, então, através daquilo que a Ambev e a Heineken contratam, né, como empresa terceirizada. E aí eu fiquei pensando o seguinte, muito massa, mas me aparece pouco aí a noção de terceirização. Então, a gente precisa pensar a respeito disso. Por quê? Seu trabalho é maravilhoso. É o enfrentamento a duas grandes empresas que nós temos no nosso país, que quando eu li o título, eu falei assim, meu Deus, como que é preciso realmente coragem para a gente fazer isso, né? Porque poderia, sim, ter escolhido qualquer outra questão, né? Mas a gente está falando de um processo de terceirização que é feito por essas empresas e que elas, como muito bem você coloca no seu trabalho, negligenciam o que uma terceirizada faz. Mas como que a gente deve pensar também que a terceirização do trabalho ela vai fazendo com que o trabalho fique ainda mais precarizado, né, a ponto de chegar numa situação como essa, de ser considerado um trabalho análogo à escravidão. Então, eu te parabenizo assim muito por essa questão, por essa coragem de fazer esse enfrentamento, mas eu também acho que precisa ter isso, pelo menos ali, assim, exposto no título do seu trabalho, melhor exposto na sua introdução, porque a gente está falando da Cider ou Cider, não sei, né? Mas é de uma empresa terceirizada que aí a gente vai vendo assim, né? Como que essa lógica ela vai então fazendo com que a questão de vida dos trabalhadores ela se torne ainda mais difícil. Por último, eu diria só uma coisa, agora em relação formal mesmo. No início do seu texto, e depois não acontece isso, vai aparecendo a palavra decente escrita de modo errado, com um S. Isso aí é algo que acontece muito mesmo. Às vezes a gente fica assim, né? Principalmente se a gente pensar muitas vezes como que escreve tal palavra, a gente vai errar, possivelmente. Mas a palavra decente, ela precisa ser organizada ali. E eu diria que você pode fazer, por vezes, mais enxuto, porque às vezes você vai repetir ali o que foi dito em outros momentos, tá? Mas quero, assim, parabenizar e quero que você entenda que os apontamentos que eu fiz aqui não vêm nesse momento, assim, para modificar o seu trabalho, mas é que se você for publicá-lo como um artigo, que você tente ver essas questões, tá? Porque aí, às vezes, isso pode ter impacto ou não no trabalho, né, que for publicado. É isso, peço desculpa aí pelo tempo, eu não estava conseguindo contar porque meu celular está carregando, viu, gente? Muito obrigada, professor João Lucas, devolvo. Nada. Bom, então agora eu passo a palavra ao professor Antônio Leonardo Amorim para que ele possa fazer a arguição, né? E aí, ao final, a gente faz a parte de respostas. Beleza, me ouvem bem aí? Sim. Olha, né? Claro que eu não tenho uma bagagem marxista top igual a Alecilda, né? Gostaria de ter, inclusive. Fiz algumas leituras no mestrado, mas nada que beire, viu, Alecilda, seu conhecimento. E foi muito bom te ouvir, viu? Muito bom mesmo, de verdade. Mas vamos lá, né? Olha, Ana, você entrou numa enrascada, escolheu eu e a Alecilda, viu? Enrascada boa. Primeiro, né?
nós somos legais, a gente está tentando te ajudar a melhorar, né, os seus pensamentos, sua escrita, né, mas porque nós conhecemos um pouco o tema, né, a Lecilda estuda ali bastante as questões envolvendo classe, né, ela citou Marx, eu quase arrepiei, que caí da cadeira, falei, eita, lasqueira. E eu, na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei justamente a terceirização, o fenômeno da terceirização e o fenômeno do trabalho decente. Esse é o tema, inclusive, da minha dissertação de mestrado. E quando eu vi sua proposta, eu fiquei bastante feliz pela ousadia, justamente porque você uniu, né, vários elementos e jogou para o seu orientador, né, que pesquisou, não sei se ainda pesquisa, esse tema de refugiados, né, e também esse sistema de todos os estudos de imigração. Eu falo diferente porque eu sei que o ex-orientador dele faz a distinção de, né, de refugiados ambientais, faz uma caralhada de diferença desses temas. E isso é bastante importante. Bom, antes de começar a falar, assim como a Alessilda te fez as proposições, Ana, é importante que tudo que a gente está dizendo não é para te desmerecer, né? Não é com o intuito de julgamento. É mais no objetivo de te ajudar a pensar, refletir e também demonstrar que nós fizemos a leitura do seu trabalho. Que, inclusive, já gostaria de te parabenizar a partir disso pela quantidade de páginas que você escreveu. Até agora, das 15 bancas de TCC que eu fiz, você é o único trabalho que tem 95 páginas. E isso demonstra para nós a sua dedicação com relação a essa pesquisa. Você está bastante empenhada em realizar essa pesquisa. Pensando nisso, né, e quando eu vi ali essa quantidade de páginas, esse empenho todo, eu fiquei assim, me senti bastante confortável em te dar algumas dicas para que você continue. Eu não lembro de você, das minhas aulas, talvez tenha sido minha aluna de prática jurídica, certamente foi, porque eu dei aula para essa sua turma, mas eu não lembro do seu rosto. Mas assim, nunca conversei com você, então não sei se você pretende continuar, se vai fazer outras coisas, se vai divulgar o que vai ser feito, mas acredito que posso te ajudar com algumas coisas. Depois da lei da terceirização, eu acho que nós tivemos no Brasil a regulamentação da escravidão. Ela está regulamentada naquela lei. Ela regulamenta, porque ela torna o que até então, né, numa construção histórica de luta pelo trabalho, inclusive uma luta internacional, o que era exceção como possível regra. Mesmo sabendo que poucas empresas implementaram esse modo de trabalho justamente em razão de vários estigmas sociais, algumas delas, como é o caso das empresas que você trouxe, se aproveitaram dessa mão de obra para facilitar o ganho empresarial. E mais, aproveitando de mão de obra de pessoas que não são nacionais. O seu tema, quando nós olhamos ali, né, os imigrantes, pessoas que vêm de fora do país. E às vezes, Ana, muitas dessas pessoas, elas estão aqui em situação irregular. Eu sei que ali no seu desenho houve um plano para trazê-las para cá, houve uma forma de recebê-las. Então eu parto da presunção de que todas elas estavam legais documentalmente no seu tempo aqui no Brasil. Mas muitas delas não estão legais. E essas sim são, assim, trabalham em condição análoga à escravidão mesmo, sem sombra de dúvida. Mas ainda assim, as que estão legais, e como a professora Lecilda comentou na fala dela no início, existe socialmente, né, para o conceito de cidadania, algo chamado de sentimento de pertencimento. Essas pessoas às vezes nem se sentem, né, nem pertencem a essa nação, não se sentem aqui. E elas não vão se capacitar, saber dos seus direitos trabalhistas, garantias, nem nada do tipo, como toda doméstica aqui no Brasil quase sabe dos seus direitos, né? Basta conversar com a doméstica, ela sabe que ela tem direito às férias, a 13º, que ela tem direito a isso e a isso. Muitas das vezes os imigrantes não têm esse conhecimento e acabam se sujeitando a trabalhos que normalmente por uma outra pessoa não seria aceito nem mesmo, né, laborado. E eu acho que há, por essas empresas, que aproveitando desse instrumento de precarização de trabalho, que é a terceirização, e também aproveitando da imigração, dos refugiados também, como um processo ainda maior
de ganho financeiro, de lucro e de destruição da pessoa humana. Porque quando você analisa todas essas informações, nós temos ali direito internacional, que você trouxe muito bem, né, as garantias do direito de migrar. João, eu vou te falar, o primeiro trabalho que eu não vejo citar a Bíblia como direito de migrar, porque todo mundo começa pela Bíblia, né? A Bíblia no direito de migrar. Aí eu falei, Senhor, meu Deus, né? Ai, socorro. E vocês não citaram a Bíblia, eu já queria parabenizar por isso, né? Não, né? Não tenho nada contra as religiões, nada contra a Bíblia, tá? Mas muitas pessoas começam no direito de migrar na Bíblia, até em dissertação de mestrado. Eu falei, eita. Mas tá bom, ó, gostei dessa parte histórica, achei, assim, bastante importante. Tem 2 tópicos do seu trabalho que eu iria sugerir para vocês pensarem, que é o 2.2, que você fala, o problema do refugiado, dos refugiados. E aí não ficou muito claro, assim, pelo que você discorre lá no tópico 2.2, não ficou muito claro se é um problema ser refugiado, um problema esse refugiado entrar no Brasil, um problema ele arrumar um emprego. E aí, talvez detalhar um pouco melhor aquilo. No 4.1, o direito do trabalho, talvez está um pouco vago ali o tópico, talvez desenhar e deixar um pouco mais explicativo. Gostei da informação que você trouxe, Ana, os dados com relação à idade, né? Muito se preocupa, né? Quem são essas pessoas que estão chegando da imigração? Só que eu também te indicaria para um futuro, talvez você pensar melhor, não os dados das pessoas que chegam, mas os dados das pessoas que trabalham. Onde elas estão, quais são os locais onde elas trabalham, o que elas estão fazendo. Sabe por quê? Eu até na UFGD, João, olha, ó, em 2017, eu acho que foi, eu dei um mini curso sobre o trabalho dos imigrantes no Brasil. Olha só o golpe, Ana, olha o golpe. Eu dei um mini curso lá. E nós levamos, né, informações, eu e a Paola Flores Serpa. Nós levamos informações, Ana, sobre onde estão essas pessoas trabalhando. E elas não ocupam, né, porque socialmente existe um estigma. Nossa, eles estão vindo, vão roubar todos os postos de trabalho, como diretores de banco, né? Óbvio que não, né? Como empresários, né? Como gerentes de empresas, claro que não. Eles só ocupam trabalhos subalternizados. E são esses aqui, ó, terceirização. É de terceirização para pior. Os maiores índices dos refugiados e dos imigrantes aqui no Brasil, né, para trabalho, estão nos trabalhos de mão de obra braçal. Cortar cana, carpir cana, desossar frango, que fica lá ó, 8 horas por dia cortando a mesma coisa, frigorífico, trabalhos que normalmente os nacionais não têm um interesse muito alto, tá? E talvez até mesmo seja um motivo de haver tanto fluxo migratório, tá? Pode ser que seja, não sei, não estudo fluxos migratórios, mas acho que talvez, não sei, pode pensar. E aí, eu gostei que você trouxe a idade lá, eu anotei que de 25 a 29 anos é um número bastante de pessoas que chegam, então essas pessoas vão trabalhar mesmo, vão morrer no trabalho, Alecilda, morrer no trabalho mesmo, né? Vão derramar o sangue no trabalho, porque as pessoas estão aptas para o trabalho. Muitos poucos são aqueles com idade acima de 50 anos que vêm para cá, muito raramente. E aí, Ana, chegamos no trabalho decente. Ai, que lindo. Ah, eu queria também fazer um comentário. Adorei que você citou a minha amiga pessoal, Elaine Dupas, e a dissertação de mestrado dela. Eu sei que isso é a cara do João, que ele te mandou esse trem para você citar. Mas hoje doutora pela USP, professora concursada na UFMS. A pesquisa dela é muito boa, ela é muito crítica, e eu gostei que você usou ela, porque fez muito sentido a parte de citação dela. E aí, agora eu chego, tá, na parte do trabalho decente. Eu vou te dizer, né, que eu gostei das propostas que você fez. Eu não usei os mesmos autores que você usou, né? Você usou autores ali que analisam mais uma perspectiva legal, né, da lei, o que a lei brasileira diz. Na minha dissertação de mestrado eu não fiz isso, eu fui meio que ao contrário. Eu utilizei na minha dissertação de mestrado, além da lei, né, porque foi feito um memorando de entendimento, aí trouxeram aqui para o Brasil e regulamentou, mas o que dizia a OIT
a partir de diversos aglomerados de convenções e tratados sobre o que era o trabalho decente, e não só aquilo, porque aquilo ficava muito reduzido. Eu sei que agora, né, aqui, para você, é muito curto o tempo para fazer uma pesquisa dessa, né? Eu fiquei 2 anos fazendo isso, e aí precisa de mais tempo. Mas talvez algo que te instigue, Ana, a você olhar para frente, analisar um pouco melhor, já que você está na caminhada, tá? Você tem uma boa caminhada aqui com relação a esse tema. Fazer uma pesquisa um pouco mais profunda sobre esse conceito de trabalho decente e olhar essas relações de migração versus trabalho terceirizado a partir do trabalho decente. Que aí você colocaria, né? Olha que legal, você olharia onde essas pessoas trabalham, o que elas fazem, qual é o trabalho delas, pela lente do trabalho decente. E aí você vai dizer, é ou não é trabalho decente? Tá perto, não tá perto? Isso aqui é outra coisa, entendeu? Que eu acho que seria bastante interessante. E só uma coisa final aqui, para você tirar o número 5 das considerações finais. A gente não numera lá as considerações finais, só tirar. E no mais, João e Ana, eu também aproveito da fala da Alecilda, gostei bastante. Queria parabenizá-los e também dizer que o trabalho de vocês está bom, tem essas questões a serem refletidas, mas que trabalho que não tem, né? Todo trabalho tem, sempre há, né, a necessidade de repensar, e ainda mais quando você traz pessoas, né, tão de diferentes áreas para refletir um tema seu, né? E aí a gente acaba, né, tentando te ajudar, às vezes até atrapalhar um pouco, porque também faz parte atrapalhar, não só ajudar. E eu devolvo a palavra, João. Obrigado. Bom, gente, então agora eu passo, né, a palavra para a discente Ana Carolina Afonso Mena, né? Agradeço aos professores pelas ponderações, para que ela possa responder aos questionamentos que foram feitos pela banca, né? Então, gente, muito obrigada, quero agradecer, né, as ponderações. Lógico que todo trabalho, né, tem os altos e baixos, tudo que pode melhorar, né, consciente. Bom, eu acho que eu tentei anotar aqui tudo, vamos ver se eu consigo responder você. A questão do governo, né, da diferença do governo, realmente é interessante falar isso, mas durante as pesquisas que está tendo no trabalho, esse descaso, né, que tem ocorrido exatamente pela crise que está acontecendo, uma crise política, né, dentro do cenário. E houve, e ela só passa a ter efetividade, né, do governo poder responder a partir do momento que eles criam, né, aquele decreto de emergência, né, que é uma situação que fica muito caótica, né, mas realmente é um ponto que dá para ser melhor aprofundado. O tripé da Operação Acolhida, a Operação Acolhida ela foi criada do Exército, ficou em cargo e responsabilidade do Exército criar, e diversos trabalhos que eles ficaram realmente, debatendo como que eles iriam programar esse tipo de interiorização do país, né, como que vai receber, como que vai ordenar, é muita gente. E aí eles acabam estabelecendo esse tripé desse ordenamento. Foram criadas outras bases no país. O Rio de Janeiro, inclusive, foi uma outra que ficou uma grande outra base. E de lá saía todo o fluxo de como seria organizado esse fluxo. Era do Rio de Janeiro que ficou estabelecido como base maior. E aí eles ordenaram assim, organizar a fronteira, documentação, organizar tudo, cadastro deles, quem são eles, a solicitação de refúgio, tudo, colocar eles num abrigo, né, higiene, a vacinação tá antes, mas ligação dos parentes, né, na Venezuela, alimentos, kit higiene, tudo isso, e a interiorização, ela vem como a mais do que o abrigamento não consegue. Você não consegue colocar todo mundo online. Então, fica muito carregado ali. Então, a interiorização foi isso, nesse sentido de tirar eles dali
E por todas essas modalidades, né, que a gente coloca no trabalho, colocar eles dividir, né, em outros estados, outros municípios do país, e a gente aprofunda na modalidade de personalizada, né. Então, a internalização é para isso, é para desafogar, porque o abrigamento não consegue resolver o problema em Roraima, não consegue resolver sozinho, né. Então, essa dispersão para poder, até de recurso mesmo financeiro, os outros estados têm que fazer. Da expansão, deixa eu ver, da responsabilização do estado de São Paulo. É realmente interessante, eu não tinha pensado nisso, mas o que eu achei interessante é porque o que mandava, assim, falando bonitinho, é do Rio de Janeiro, né? Mas também o Estado fica em cargo, né? A partir do momento que eles estão chegando ali, né? Adentrando. Eu não tinha pensado nisso, mas é realmente um ponto a se considerar. E fica em cargo do Exército também, né? Então, eu não sei como que fica esse diálogo, né? Dentro do Estado, uma coisa do governo e uma coisa, né? Então, isso é uma coisa que eu teria que pesquisar para poder te falar certinho, para ver como é que comunica esse diálogo, né? E da Hannah Arendt, eu concordo com ela, principalmente a partir do momento em que se tem perseguições. E aí utiliza dessa violência contra os cidadãos. Então, eu acho que essa começa a ser uma coisa mais autoritária. A partir daí, o que a gente consegue ver em diversos casos, né? Não todos, como se diz também, né? Da fuga do cérebro, que no Brasil realmente tem muita. Tem esses casos, vários casos, inclusive pessoalmente. Mas eu vou colocar isso, que eu concordo com ela a partir desse ponto que as perseguições começam. Aí já não tem um Estado mais democrático, né, de poder de diálogo, poder de discussão. Aí, na minha concepção, se torna mais autoritário. Eu acho que é isso. Tem mais alguma outra que eu não respondi? Posso só falar uma coisa? No caso, como é que eu falo isso, né? Durante a pesquisa do mestrado, eu exerci o cargo de secretário executivo do projeto Modelo de Interiorização dos Venezuelanos no Brasil. Então, eu recebi mais de 16 voos de interiorização em mais de 1.000 venezuelanos. E lidava diretamente com a Acnur, Exército, Casa Civil da Presidência da República e com a sociedade civil lá em Dourados, né? O que acontece com a questão da responsabilização do Estado federativo, né, com relação à questão dos venezuelanos que chegam? Muitas vezes, o Estado federativo ou o município não sabe que os venezuelanos vão chegar, porque o contato é feito pela empresa A, que está oferecendo a oferta de emprego, com o Exército. E aí as entrevistas ocorrem remotamente, o processo seletivo ocorre remotamente, e os venezuelanos simplesmente chegam. Entendeu? E aí não há sequer a formalização de um convênio público para o repasse de verbas para assistência social, educação, por quê? Você tira pessoas de um lugar do Brasil, leva para outro e você não tem um repasse de recurso suplementar, né? Então não há, muitas vezes, essa comunicação, né? E principalmente o questionamento que se faz é se essa ausência de comunicação não seria para tentar evitar que o Estado ou o município que vai receber o fluxo migratório venezuelano barre essa migração. Muito bem, de minha parte, consegui entender essa questão de Isso. E ainda existe uma outra questão um pouco pior ainda. Porque existe a questão de que muitas empresas dessas que terrorizam por oferta de emprego sinalizada, né, terem uma relação com os militares que integram a Operação Acolhida. Então, eu consigo mão de obra barata, né, para trabalhar em condições análogas à escravidão de uma forma um pouco mais fácil, né? Então, tem esses problemas, essas lacunas no meio dessa operação, né? E eu acho que é só isso para esclarecer esse ponto aí que muitas vezes, né?
Isso é realmente assim muito grave. Porque essa foi uma das coisas, assim, né, que, claro, se a gente olha para o Estado brasileiro, é muito aquilo do que o professor Antônio falou, né? As mudanças que nós tivemos, do ponto de vista trabalhista, foi justamente para chegar a uma condição assim, as pessoas elas vão morrer trabalhando e devido ao Isso. seu trabalho, né? Isso. E aí, no caso, como o Antônio levantou a questão dos dados, né, desses venezuelanos, o trabalho análogo ao escravo, né, idade, né, nós não podemos trazer isso por causa de dois princípios, né? Primeiro, o princípio da confidencialidade do refúgio. Nós não podemos mencionar isso. Nem idade, nada que possa identificar a pessoa. E o segundo é porque a pessoa, quando sofre, quando é submetida a um trabalho análogo a escravo, não pode também ter sua identidade, algo que possa identificá-la em virtude da proteção. E por isso que a gente não poderia trazer mais dados sobre o caso, entendeu? Foi por causa disso. E também a gente não sabe quem desses venezuelanos, né, eram refugiados ou não, porque a gente não tem acesso a isso, porque não pode divulgar. Bom, gente, então, né, a gente vai passar agora a debate entre nós para atribuir a nota discente, né? Nós vamos então aqui ficarmos com a câmera fechada, sem microfone, e deliberamos pelo WhatsApp, né? E os demais fiquem aqui, né, aguardando esse momento tão esperado, tá, gente? Você vai ligar por vídeo, né, João? Vou. Beleza. Fiquem, gente, deem uma força para Ana Carolina.
Bom, vamos esperar a professora Alecilda voltar, né? E aí a gente atribui a sua nota, Ana. Vocês não me veem? Não. Agora sim. Bom, Ana, então, né, depois da nossa deliberação aqui, né, nós deliberamos que o seu trabalho foi aprovado, tá? E que a sua nota de aprovação foi 93, tá? Então, parabéns a você, né, pela conclusão dessa etapa, né? Bom descanso. E aí eu passo a palavra aos demais membros aqui, né, da banca. Não? Não querem falar? Então, tranquilo? A Alessandra quer falar, Antônio. Eu vou falar então, tá bom? Tá. Rapidinho. Ana, ficou com notão, viu? Parabéns. É sério mesmo, notão, mas porque você fez por merecer nesse sentido, né? Então, precisa ter sempre esse entendimento. A gente sabe, o trabalho ele tem sempre coisas a melhorar, nem mesmo assim, se a gente tivesse todo o tempo do mundo para poder fazer, ia conseguir fazer o trabalho e ele ia estar perfeito, né? Então, o que nós fizemos aqui hoje foi, na verdade, algo que é importante para fechar o ciclo, né? E para que você também possa melhorar enquanto pesquisadora. Espero que siga nesse caminho, se claro for o seu desejo, se não for, a gente entende também. Mas comemore muito, tá? Tente nesse momento, assim, espero que você já tenha se livrado de tudo que tem que, né, se livrar para poder só comemorar agora, porque foi um momento muito importante. Bom, e é isso, então, Ana, parabéns aí nessa caminhada. Muito obrigada. Ah, e a gente. foto, gente. Alguém faz um A print foto. aí, por favor. Espera aí que eu vou fazer um print. Deixa eu só ver se deu certo, gente. Só um momentinho aí. Porque senão não tem como os influencers colocarem, né? Os Né? haters. A foto Cara, para aparecer. parabéns, Ana. Eu acho que. Fale aí, você não falou nada? Uai, você não tá feliz, não? Uai, então eu ia falar isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelas considerações. Vocês falaram do trabalho. Realmente é um tema que me tocou muito. Especialmente agora que a gente vê, né, com a Rússia. Então, assim, refugiado vai ser sempre um problema, né? Independente das temáticas. Então, eu queria agradecer a todos pelas deliberações, comentários. Foi muito importante para mim. Agradecer ao meu orientador maravilhoso que ajudou todo esse trabalho. Quase que eu com os cabelos brancos, mas... Já tenho alguns, gente. Eu É já assim estou. mesmo. Tô aceitando o patrocínio da L'Oréal, viu? Meu povo, para a gravação, Gente, Brutão, até senão vai mais. dar problema depois com a Tá, Baru lá. pode deixar. Deixa eu parar aqui. Beijo pra vocês, com Deus. Até mais.